Bom dia, e para finalizarmos esta manhã fantástica em que celebramos a ressurreição, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, é o último capítulo de Lucas, para uma breve reflexão sobre esta passagem e esta situação, este episódio fantástico que aconteceu com dois discípulos que fugiam de Jerusalém de regresso à sua aldeia de Emaús. E diz então o seguinte, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, iam dois dos discípulos para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 km de Jerusalém. Pelo caminho conversavam a respeito de tudo o que sucedera. No meio da conversa, Jesus aproximou-se e pôs-se a caminho com eles. Mas os seus olhos estavam incapazes de o reconhecer. Jesus perguntou-lhes: "O que é que vão a discutir pelo caminho?" Eles pararam com um ar muito triste. Um deles, que se chamava Cleófas, respondeu: "Serás tu o único visitante que não sabe o que se passou em Jerusalém nestes últimos dias?" E ele: "Mas que aconteceu?" Eles responderam: "Aquilo que se passou com Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e toda a gente. Os nossos chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram-no para ser condenado à morte e pregaram numa cruz. E nós esperávamos que fosse ele quem viria libertar Israel. Mas com todas estas coisas já lá vão 3 dias desde que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram em sobressalto, porque foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram lá o corpo. Depois vieram dizer-nos que tinham tido uma visão de anjo a anunciar-lhes que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram logo ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas a Jesus não o viram. Jesus, por fim, disse-lhes: "Mas que falta de entendimento e que lentidão a vossa para acreditar em tudo o que os profetas disseram. Então o Messias não tinha que sofrer tudo isso antes de ser glorificado?" E pôs-se a explicar o que acerca dele se dizia em todas as Escrituras, começando pelos livros de Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas. Quando chegaram à aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para longe, mas eles convenceram-no a ficar. "Fica connosco, porque já se está a fazer tarde. Já é quase noite." Jesus entrou e ficou com eles. Quando estavam à mesa, pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e dividiu com eles. Foi nessa altura que se lhes abriu o entendimento e o reconheceram, mas nisto ele desapareceu. Diziam então um para o outro: "Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos vinha a falar pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Levantaram-se imediatamente e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros companheiros, que lhes disseram: "É verdade que o Senhor ressuscitou. Simão já o viu." Os dois que vieram de Emaús contaram-lhes então o que lhes acontecera pelo caminho e como o tinham reconhecido no partir do pão. Lá iam eles, cabisbaixos, tristes. Estampado em seus rostos estavam a dor da ausência, a perda, a falta dele. Já não fazia sentido ficarem por ali. Por que ficar em Jerusalém? Que valor haveria em permanecer, ouvir rumores que já não preenchiam? Tinham passado os últimos 3 anos a seguir o seu mestre, a andar com ele, a ouvi-lo. Com ele eles tinham aprendido a acreditar outra vez nas suas promessas, no seu ensino, nos seus milagres, nele. E a verdade é que cada refeição partilhada, cada momento juntos, cada palavra dita, tinham penetrado o mais profundo do coração. Era como se uma chama viva de esperança ardesse-lhes dentro do peito. E conversavam. No olhar de cada um, a tristeza estampada naquela caminhada solitária de volta a Emaús. Tinham-no condenado.
o Mestre, o seu Mestre. A morte horrenda de Jesus tinha-lhes roubado a alegria, o sono, a esperança. E voltar agora significava voltar atrás, retroceder e tentar apagar da memória os sonhos, os planos, a chamada. Até que um homem se aproxima, alguém que não reconhecem, porque a dor ofusca os olhos, não deixa ver, não os deixa reconhecer. Ficam perplexos ao ver que ele era o único que não sabia. Como poderia alguém não ter sequer ouvido falar nos acontecimentos, na condenação, na crucificação? Era o Mestre, e eles não perceberam. Questionaram, contaram, distorceram. Às vezes a vida proporciona-nos momentos terríveis, mas ao mesmo tempo de uma profunda clarividência. Quando, por exemplo, uma pessoa perde o emprego, ou quando se divorcia, ou quando os filhos que criou se zangam e se afastam, ou como já ouvimos aqui, quando são os próprios pais a afastarem-se dos filhos. Enfim, são duros testes da realidade que nós temos naqueles momentos, mas que ao mesmo tempo nos fazem perceber que o sentido da vida não estava em nenhuma dessas coisas. Nesses momentos nós sabemos que o mundo nos é um pouco hostil e que, na verdade, nós nunca soubemos exatamente qual era a razão de nós estarmos aqui. E então fugimos. Tal como os discípulos que estavam a caminho de Emaús fugiram e se afastaram de Jerusalém. Coitados, eles estavam no local em Jerusalém onde pensavam que iam ver a manifestação do Messias. Estavam no local onde pensavam que iam ver a libertação do povo de Israel. E em vez disso, o que eles viram foi o seu rabi amado a ser crucificado como um criminoso, como um arruaceiro. Pior ainda, como um insurgente fracassado. Foi assim que eles viram Cristo a ser crucificado. De volta à aldeia de Emaús, o caminho só podia ser de depressão. Era um caminho de depressão. Se por um lado, nesse caminho, eles estavam com receio e tentavam se afastar o mais rapidamente de Jerusalém, estavam com receio de serem apanhados, porque se aconteceu aquilo ao líder do grupo, muito provavelmente também poderia acontecer aos seguidores do líder. Se o líder do grupo foi condenado pelas instituições oficiais, então também os discípulos estavam agora com a cabeça a prémio. E se por um lado então isto fazia-os afastados de Jerusalém, por outro, imaginem como é que estava a ser aquele caminho quando Cristo os encontra novamente. Um caminho pesado, um caminho demorado, pesaroso. Eles estavam a caminho de quê? Eles estavam a caminho de uma vida sem esperança de ver cumpridas as profecias. Era um caminho duro. Que vida é essa que poderiam voltar a ter em Emaús? Que vida é essa depois de terem estado com Cristo? Que vida é essa? Depois de terem visto e ouvido aquilo que viram, aquilo que ouviram de Cristo, os milagres que Ele fez. Que vida é essa que poderiam voltar a ter em Emaús? Nós também temos às vezes a nossa Emaús. Tal como os discípulos, também caminhamos, por vezes, rumo a essa aldeia de retorno. Uns desesperam de tal maneira que se entregam às drogas, outros ao álcool. Eu tenho amigos meus, pessoas perfeitamente equilibradas ao longo da sua vida, que num momento de desespero encontraram conforto numa ou em mais garrafas de vinho. E antes de os condenarmos, devemos pensar que se calhar nós nunca fomos testados ao ponto de, tal como eles. Pessoas perfeitamente equilibradas. Pessoas que nunca demonstraram nenhuma apetência para vícios nenhuns. E que, no entanto, foi numa garrafa de álcool que encontraram conforto para situações absolutamente desesperantes que eles passaram na vida. Outros, enfim, podem perder, estou a falar agora de homens, podem perder a mulher dos seus sonhos, a mulher que sempre amaram,
ou por morte, ou por divórcio. E às vezes, na inocência, dão ouvidos aos conselhos de amigos sinceros, mas irrefletidos, quando dizem: o que tu precisas é de ir sair à noite comigo, ir à caça e aproveitar a vida, para esqueceres isso. E à medida em que as pessoas vão seguindo por esse caminho, essa outra Emaús, usando-se mutuamente como coisas descartáveis, como coisas com prazo de validade, afundamos ainda mais no fosso e experimentamos o gosto de uma vida vazia, sem propósito, sem significado. Enfim, na crise do desemprego, então aí é que não há escapatória possível quando isso acontece. Quando isso acontece, percebemos imediatamente que a nossa identidade não pode estar no nosso trabalho. Hoje, 35% dos jovens em Portugal estão desempregados. É um número assustador. Quase que desumano. É de facto, para lá ainda dos jovens, mas é de facto assustador perceber que o mundo muda e que aquilo que se chama agora as nossas skills, as nossas capacidades, já não têm valor nenhum no mercado de trabalho. É assustador. Perceber que aquilo que outrora era identificado como uma excelente capacidade, uma excelente mais-valia para o mercado de trabalho, agora vale zero. É assustador. E na fé? Será que na fé também não caminhamos por vezes rumo a Emaús? Enfim, a forma como tentamos controlar a nossa própria existência leva-nos a colocar em Deus as expectativas que nós queremos ver cumpridas. Leva-nos muitas vezes a não compreender aquilo que Deus quer de nós. E às vezes até a transformar Deus numa espécie de apólice de seguro, que nos garante que nada nos aconteça de mal ou que tenhamos uma rede de segurança quando as coisas não acontecem como prevíamos. Às vezes esquecemos o que a fé realmente é. E quando esses momentos acontecem na fé, o mais engraçado, quer dizer, não tem piada nenhuma, mas o mais curioso é que de repente voltamos a experimentar a velha Emaús das nossas vidas. Isto é, voltamos a apostar no emprego, a apostar a nossa realização pessoal no emprego, voltamos a tentar realizar-nos a partir da mulher que amamos, do homem que amamos, voltamos a tentar realizar-nos comprando coisas. Quem tem dinheiro, um carro novo. Quem não tem muito, contenta-se com um telemóvel novo. Tentamos encontrar o significado da vida e a felicidade em utilizar um novo gadget e ter um novo gadget no nosso bolso. Enfim, colocamos até a família, os filhos, os netos, num pedestal tão grande que sacrificamos tudo a ele. Voltamos a apostar todas as fichas naquilo que, no fundo, no íntimo do nosso coração, nós já sabemos que é vazio, oco, transitório ou irreal. E assim estavam os discípulos a caminho de Emaús. No fracasso de Cristo, encontraram o seu próprio fracasso. No fracasso de Cristo, em não conseguir cumprir as expectativas que os discípulos tinham para Cristo. E nisso não havia diferença alguma entre os discípulos de Jesus e os imensos judeus que seguiram os outros messias que existiram um pouco ao longo daquele século. Não existia diferença alguma. O Messias morto implicava o Messias que não podia cumprir as expectativas dos discípulos. E apesar do texto não o dizer, o texto não diz isso, o texto que nós lemos, podemos imaginar, pelo menos imaginar, que talvez na cabeça destes discípulos a caminho de Emaús estivesse uma pergunta que muitas vezes também está em nós e que é: onde estás tu, ó Deus? E é aí que o Senhor os confronta. E é aí que o Senhor nos confronta. Como vocês demoram a entender? Tantos profetas falaram, era preciso Cristo sofrer. O que me dizem vocês? Que ele foi morto?
que há rumores de ressurreição, mas é mesmo assim que deveria acontecer. Olhem para estas páginas guardadas aí na vossa algibeira. O que diz o profeta? Ele era como uma raiz saída de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Ninguém lhes fazia caso. O desprezo era parte da sua rotina. Era um homem de dores e que sabia o que era padecer. Como vocês não veem, ele morreu sim, porque tomou sobre si as vossas iniquidades. Foi traspassado, esmagado, castigado, para vos dar a paz. E foi pelas suas feridas que vocês podem se considerar curados. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a boca. Sobre ele estava o vosso castigo, as vossas transgressões, a imperfeição das vossas escolhas e dos caminhos de volta, da falta de esperança. Não está aí escrito? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Quem é este Messias que morre por mim? Quem é este Messias que sofre para me salvar? De facto, os judeus tinham uma noção de que aquele texto em Isaías, que a Arlete acabou de parafrasear, Isaías 53, de facto tinha alguma correspondência messiânica. Aquele texto, de facto, dizia alguma coisa acerca do Messias que havia de vir. Mas os judeus, no século I, não tinham propriamente a noção do que é que aquilo representava. Um Messias que sofre e que morre e que ainda assim é Messias. Como é que ele poderia morrer e ao mesmo tempo libertar o povo de Israel do jugo dos romanos? Os judeus daquele tempo não conseguiam entender isto. Jesus, a caminho de Emaús, com os discípulos, explica-lhes que aquilo que lhe tinha acontecido correspondia exatamente àquilo que as profecias diziam. Simplesmente a mentalidade, a cultura daqueles discípulos não lhes permitiam ver as coisas através do ângulo certo. Digamos que elas estavam a toldar-lhes a visão. O que Deus tinha preparado para eles era bem mais grandioso do que uma mera libertação política. O que Deus tinha preparado para eles era uma libertação da opressão do pecado dentro deles. O que Deus tem preparado para nós é bem mais grandioso do que pode ser ou podem ser as nossas expectativas. Não pode haver nada maior do que a libertação daquilo que nos oprime e provocado por nós próprios. À medida que Jesus vai explicando as Escrituras, o coração dos discípulos vai sendo arrebatado, vai despertando. Uma nova esperança começa a crescer dentro deles, começa a nutri-los. O coração deles começa a aquecer. Mas é curioso que isso ainda não era suficiente para arrancar os discípulos da sua cultura e tradição. Eles não conseguiam perceber exatamente onde Cristo estava a querer chegar se eles não vissem algo mais acima das suas próprias expectativas. A cultura judaica estava demasiado ligada aos 5 sentidos que nós temos para que apenas uma explicação das meras profecias fosse suficiente para lhes moldar e dar-lhes uma nova visão acerca de quem o Messias tinha sido. E é então que alguma coisa acontece. Algo completamente acima daquilo que eles estavam preparados para sequer conceber. Alguma coisa acontece para a qual eles não estavam preparados de facto de todo. Nem pessoalmente, nem culturalmente, socialmente. Cristo ressuscita. De facto, a esperança que eles tinham concretizou-se. Mas não se concretiza da maneira que eles pensavam. Tal como nós muitas vezes estamos tão amarrados à nossa forma de ver as coisas que não entendemos o mover de Deus à nossa volta. Isto faz-me lembrar as palavras do profeta Isaías, novamente, que diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus surpreende-nos. O encontro e reencontro com Ele
dá-se de uma forma que nós não estamos à espera. E não estamos à espera porque isso implicaria colocar Deus numa caixa moldada pelas nossas expectativas, que muitas vezes são desfasadas, ou pior ainda, são orientadas por algum complexo idolátrico em nós. Quando nos aproximamos de Cristo, tal como aconteceu com os discípulos de Emaús, isto é, quando Deus se aproxima de nós, quando Cristo se aproxima de nós, começamos também a sentir o nosso coração ficar aquecido no nosso interior. E nós vimos hoje isso aqui nos testemunhos que foram dados. É uma espécie de sensação de que finalmente encontramos um significado da vida que não desaparece, que me dá identidade, que não é transitório e não depende de qualquer circunstância. Jesus é esse significado. Ao ouvir Jesus através dos Evangelhos, nós começamos a perceber e a sentir e a entender que os propósitos que inventamos para a nossa vida são propósitos que mais cedo ou mais tarde nos vão desiludir. É inevitável. Percebemos que esses propósitos muitas vezes estão enraizados em expectativas mal orientadas, em esperanças enraizadas no nosso egoísmo, na capacidade de construirmos um sentido que, na prática, é impossível de ser alcançado, porque somos completamente impotentes. Só pura dádiva de Deus, dele se dar a nós, nos pode revelar o significado da nossa própria existência em Cristo. E quando recebemos essa dádiva e olhamos para trás, para a nossa vida, tal como hoje foi feito aqui através dos testemunhos, percebemos que, afinal, Deus sempre esteve ali connosco. Sempre esteve ali connosco. E ao fazer isso, dizemos, era Ele, o Messias. Reconhecemos Cristo no partir do pão e aí dá-se a conversão do nosso coração. Eu não sei como é que vocês estão hoje aqui. Eu confesso-vos que este fim de semana não é dos meus melhores fins de semana. Amigos meus estão-se a divorciar agora. Recebi agora a notícia de manhã que o pai do meu cunhado morreu por uma questão de negligência e outras situações. Eu não sei como é que vocês estão, mas eu sei, há uma coisa que eu quero. E eu quero mesmo aproveitar esta quadra para me recordar da ressurreição de Cristo na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Sexta-feira foi um tempo fantástico aqui. E também este domingo. Quero mesmo aproveitar esta quadra. Para me recordar que não há outro significado na vida que não seja o de Cristo. E que, de facto, quando nós temos isso bem ciente diante de nós, nós conseguimos encontrar a felicidade que tanto almejamos. Não está nas coisas transitórias da vida. E alegro-me, apesar de eu estar a chorar, eu alegro-me, de facto, na ressurreição de Cristo. Vocês nem imaginam como é tão fantástico olhar para a situação complicada dos meus amigos que estão a passar agora neste fim de semana. E são várias situações, só vos contei duas. E perceber que também eles podem encontrar, e eu sei que eles estão a encontrar, a esperança, a segurança naquilo que é correto, naquilo que de facto lhes vai dar tudo isso, que é em Cristo. E eu sei que alguns de vocês aqui também estão a passar por situações muito difíceis neste fim de semana, especificamente. E assim ficamos nós perplexos. E perplexos, eles ainda não conseguiam perceber. Sentiam, entretanto, o coração aquecido e não sabiam dizer se foi pela companhia que tanto precisavam, pelas palavras profundas que lhes tocavam,
ou porque não queriam estar sós. A verdade é que os 2 discípulos convidaram o homem para ficar com eles. E o mestre aceitou. Aliás, o convite não era deles. Jesus já tinha exortado os seus discípulos que tivessem bom ânimo. Ele tinha vencido o mundo e estava com eles. Mas há momentos que não se esquece. Para além dos milagres que viram, para além do ensino e das palavras que lhes penetravam a alma, para além da doce comunhão, do partilhar da mesma mesa, do pão que sacia a fome, foi a forma única que ele havia lhes ensinado sobre gratidão e sobre o partir do pão que lhes abriu os olhos. E estando à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Foi então que os seus olhos se abriram e compreenderam que a mesma chama de sempre, o mesmo ardor no coração diante da verdade, a mesma chama que os impulsionava a seguir em frente, estava vivo, ressuscitou. Era ele, o Mestre. Tinham que voltar para Jerusalém. Tinham que proclamar. De repente, Emaús, deles e o nosso Emaús, tornara-se pequena demais para a verdade que eles tinham para contar. Amém. Vamos terminar assim, com a música que declara: o meu Redentor vive para sempre. Amém? Que é como o Manuel e a Arlete estiveram aqui a representar este diálogo dos discípulos, e muito bem, agradecemos também. É como eles falavam: não importa as circunstâncias, Cristo venceu o mundo. E é isto que nos faz continuar, independentemente de todo o resto. Amém, na igreja? Nosso Redentor vive. A
orações continuem em casa, de semana, todo o tempo. Amém? É verdade. Vamos repetir esta música. Porque vamos levantar os dízimos e a oferta. Amém? Vou pedir ajuda à Cidinha, pode ser, e à Lena. Pode ser, Leninha, desculpem. Vamos voltar a repetir, o meu Redentor vive. A realidade é que eu queria cantar outra vez esta música, então pronto. Fingi que me esqueci. Não. Boa semana no Senhor e boa Páscoa.